Olá pessoal, hoje vamos falar sobre o ciclo da vida da tricuríase, uma infecção causada pelo Trichuris trichiura, um verme que lembra muito um chicote, pois na sua parte anterior ele tem um esôfago bem fino e na parte posterior o ânus dele é mais grosso. Esôfago bem fininho e na sua parte posterior o ânus dele é mais grosso. Imaginando um chicote, é como se a parte fininha do chicote fosse a parte anterior e a parte onde você segura o chicote é mais grossinha. Os vermes adultos são meio rosados e eles se fixam no hospedeiro, pela parte anterior, tendo de uns 3 a 5 centímetros, sendo que a fêmea é maior que o macho. Os ovos têm um formato meio elíptico, dando para ver os poros na extremidade, parecendo muito uma bola de futebol americano. Vamos entender como esse parasita se reproduz, se desenvolve no nosso organismo. Primeiramente, ele é um ciclo monoxênico e seu hospedeiro é a gente, o ser humano. Começaremos nosso ciclo pela parte que existe um ser humano infectado e ele vai defecar e suas fezes vão de alguma forma parar no solo com os ovos. Depois de uns 14 a 21 dias, esses ovos que estão no solo acabam se tornando infecciosos. Se algum ser humano acabar ingerindo esses ovos embrionados, através de ingerir alimentos ou beber algo que estava em contato com essas fezes, esses ovos vão parar dentro do nosso corpo e no intestino delgado vão eclodir. As larvas ficaram lá por um tempo crescendo, se alimentando de nossos nutrientes, até que um momento elas irão para o seco, que fica no intestino grosso. Elas irão penetrar na mucosa do intestino grosso, amadurecendo até chegar à vida adulta. Ou seja, os ovos irão eclodir no intestino delgado e só depois eles irão no intestino grosso. E tudo acontece no intestino grosso. Junto com a ascaridise e esquistossomose, a tricuríase está no top 3 doenças parasitológicas mais negligenciadas relacionadas ao solo que se tem casos no mundo. Estima-se que atualmente existam de 450 milhões a 1 bilhão de casos no mundo, sendo a grande maioria delas crianças. Acredita-se que nessa doença as pessoas vão adquirindo uma imunidade parcial à medida que vão envelhecendo, por isso a maioria são em crianças. A maioria dos casos são em regiões tropicais. Eu moro num país tropical, com muita umidade e calor, afinal esse é o clima preferido dos ovos do verme. A maior incidência se ocorre na Ásia, porém é muito encontrado também em África e América do Sul. Mas não se engane que até em áreas rurais dos Estados Unidos já foram registrados casos de tricuríase. Como a gente vê em muitas doenças parasitológicas, muitas pessoas vão ser assintomáticas, ou seja, não terão muitos sintomas. Porém, uma pequena parcela apresentará sintomas. Quais são eles? Vamos dar uma olhada? Na parte do ciclo que foi falado que as larvas saem do intestino delgado e vão para o intestino grosso e se fixam na mucosa pela parte anterior, isso acaba causando uma desnutrição celular local e acaba ativando o nosso sistema imunológico, podendo apresentar alguns sintomas, tais como sangramento retal, dor abdominal, dor ao defecar, diarreia e constipação e, em alguns casos, prolapso retal. Já nas crianças, que são as principais afetadas, pode-se apresentar anemia, deficiência no crescimento, comprometimento cognitivo. Porém, esses dois últimos casos falados não são diretamente por conta do verme, é por conta da má nutrição e da deficiência de vitaminas, principalmente o ferro, que é causado pelo verme. Portanto, algo indireto. Como é possível observar no que foi falado, trata-se de uma doença não fatal, mas que compromete a vida de muitas pessoas. Melhoria das condições de saneamento básico, tratamento e distribuição de água potável. Garantir que as pessoas tenham acesso à água potável tratada, filtrada ou fervida, pois os ovos do parasita podem estar presentes em fontes de águas contaminadas. Construções de sistemas de esgoto adequados também podem ajudar, pois evitam que fezes humanas contaminem o ambiente. O acesso ao banheiro com redes de esgoto adequadas,
como por exemplo as fossas sépticas, impede que os parasitas sejam liberados no solo e na água. A higiene pessoal também ajuda na prevenção, como por exemplo lavar as mãos regularmente. A lavagem das mãos com água e sabão é uma das formas mais eficazes de evitar a infecção, especialmente após o uso do banheiro e antes de comer. Essa prática impede que os ovos parasitas que podem estar presentes na superfície ou nas mãos sejam ingeridos. Também a higienizar alimentos e águas, lavar bem frutas, verduras e legumes, alimentos de alto consumo, principalmente antes do consumo. Além de beber apenas água tratada, essencial para prevenir a ingestão de ovos parasitas. Pode ajudar na prevenção à desparasitação regular, como tratamento preventivo em massa. Em regiões endêmicas onde a tripuríase é comum, os programas de desparasitação em massa com medicamentos como mebendazol ou bendazol são usados para tratar a população de forma preventiva, reduzindo a carga parasitária e prevenindo novas infecções. Também a desparasitação de crianças, que é muito importante. Crianças são mais vulneráveis à tripuríase e suas complicações. Programa de desparasitação periódica, em escolas ou comunidades pode ser eficaz para reduzir a transmissão do parasita. Não podemos esquecer também do controle ambiental, que é muito importante. Controle de moscas e insetos em gerais. Em áreas endêmicas, os insetos como mosca podem ajudar na disseminação dos ovos do parasita, É importante implementar também medidas para reduzir a presença de moscas e manter os ambientes limpos, protegendo os alimentos e a superfície de contato. A prevenção da tripuríase, dependendo do esforço conjunto, envolvendo saneamento básico adequado, boas práticas de higiene também é muito importante, tratamento preventivo e educação em saúde pública, que não podemos esquecer. Essas medidas têm como objetivo impedir a transmissão do parasita, proteger as pessoas de complicações relacionadas à doença, como a desnutrição e anemia, que podem prejudicar muito a saúde das pessoas. Ao seguir essas orientações, é possível reduzir a incidência da tripuríase e melhorar as condições de saúde em áreas afetadas. A patogenia da tripuríase é causada pela presença de vermes na mucosa intestinal, que desencadeiam um processo inflamatório. Esse processo pode causar aumento do muco, descamação do epitélio, inflamação de células mononucleares. A transmissão ocorre pela ingestão de ovos do parasita, que se encontram em alimentos como água ou no solo, contaminados com fezes. A tripuríase pode apresentar os seguintes sintomas: dor abdominal, diarreia, náusea, perda de peso. Em casos mais graves, a tripuríase pode causar anemia, desnutrição, comprometimento do desenvolvimento físico e cognitivo. Um dos sinais característicos da tripuríase grave é o prolapso retal. O diagnóstico é feito por meio de exames de fezes que permite identificar a presença de ovos do parasita. O diagnóstico da tripuríase é feito através de um exame microscópico de fezes e, em alguns casos, por meio de uma colonoscopia ou proctoscopia. Os exames de fezes. O exame deve ser feito com 3 amostras de fezes e, idealmente, em dias alternados. Os ovos parasitas são característicos como formato de limão ou opéculos nítidos nas extremidades. No caso de tripuríase maciça, é possível ver os vermes adultos aderidos à parede do intestino. Além disso, é importante realizar um hemograma completo para avaliar a anemia. A tripuríase acontece no intestino grosso. A transmissão é fecal-oral, ou seja, ocorre pela ingestão acidental de ovos do parasita em alimentos, água ou no solo. A maioria dos pacientes não apresenta sintomas, mas quem tem centenas de parasitas no intestino pode desenvolvê-los.